Salve, salve, morceguetes e morcegotes, sejam bem-vindos para mais um vídeo de leitura e discussão aqui da Caverna do Morcego. Peço perdão, o vídeo está saindo um pouco depois do horário que a gente geralmente prevê, né, para sair, que seria meio-dia. Nesse horário ainda estou em gravação, mas peço desculpas aqui, então já avisando isso, mas ainda saindo na segunda, tudo certo. Na segunda chuvosa, friozinho aqui, tá de blusa de manga comprida aqui. Estamos aqui para continuar a leitura e discussão de Pedagogia do Movimento Sem Terra, livro da Roseli Salete Caldarte, pela expressão popular, tá? Hoje a gente vai dar uma parte que ela é um pouco grande demais, tá? Mas eu acho que a gente vai conseguir deixar tudo em um vídeo só, espero que sim. Porque a gente vai passar por alguns princípios do que é a tradição teórica dos estudos da história social marxista, óbvio, pensando a partir da pedagogia do movimento sem terra, tá? Esse daqui é um ponto de chave crucial para a gente entender o que estava sendo dito antes, para onde vai se conectar e qual é a ligação disso daí com o que a gente chama de luta, né? Eu acho que é um pouco disso o trabalho da Roseli Salete Caldarte, mais especificamente nessa parte do primeiro capítulo dela, né? A gente ainda não saiu dele, a gente está bem no começo do livro, que é um olhar sobre o Sem Terra e o MST, beleza? Então, espero que vocês curtam. A gente vai dar início à leitura e discussão já já, tá? Eu sou Marcos Morcego, comunicador político aqui da Caverna do Morcego. Trabalho aí com livros, majoritariamente, né? Esse é nosso trampo. A gente tem essas lives, esses vídeos de leitura e discussão. A gente tem os vídeos que a gente está discutindo lei de drogas, encarceramento em massa e violência penal, atualmente com Jack Wang e o capitalismo carcerário. E a gente também tem o nosso podcast, que a gente está trabalhando com o Por um Socialismo Indo-Americano, do José Carlos Mariátegui, tá? Que isso daí acontece lá no nosso podcast, nas plataformas de podcast. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E se tiver como apoiar a gente financeiramente, vai estar passando aí embaixo essas formas. Seguir nossas redes sociais, comprar livro com desconto no site da Autonomia Literária e ouvir nosso podcast, acessar o site da Clio Operária, nossa revista foda. E óbvio, né? Eu tenho um livro, Por uma Implosão da Sociologia, que está publicado lá na editora Terra Sem Ângulos, tá? Qualquer uma dessas coisas já ajuda demais. O PDF do livro está disponível no nosso Drive. Eu recomendo muito ter esse livro em mãos, tá? Recomendo muito. Coisa pessoal. Mas aqui a gente está, então, fazendo a leitura, a gente disponibiliza o PDF e a gente também transmite aqui para vocês. Deixa eu já colocar para a tela. Eu estou meio apressadinho porque a gente tem muita, literalmente, gente, hoje é muita coisa para ser lida, tá? E hoje não é mentira. Às vezes eu falo e aí quando eu vejo não é tanto, mas hoje é. Aqui, arquivo do Mega, aí a gente vai descer, porque o nome do livro é Pedagogia do Movimento Sem Terra, né? Tá aqui, ó, Pedagogia do Movimento Sem Terra, Roseli Salete Caldarte, clicou, já era, acessamos o livro. Esperar ele dar aquela carregadinha, né? Porque é sempre assim. Abri o meu físico aqui, inclusive, né? Eu gosto de grifar, marcar, você está ligado, né? Então, a gente estava falando um pouco sobre o olhar do MST, né? A gente estava discutindo as reflexões sobre história, memória e educação para pensar essa questão do MST, olhando principalmente para a história, que são grandes referências, né? Esses historiadores marxistas como Thompson, Christopher Hill, até o Eric Williams, em certos momentos, para a Roseli Salete Caldarte, né? A gente falou um pouco da figura do Sem Terra, da denominação do Sem Terra, e hoje a gente entra então para ler um pouco sobre a tradição teórica dos estudos da história social marxista. As ideias que estou incorporando dessa tradição, diz Roseli Salete Caldarte, então, já começaram a aparecer e continuarão sendo mencionadas em todos os capítulos. Mas me parece importante aqui organizá-las em alguns princípios de análise, que ajudam a constituir o olhar sobre a cultura, o olhar sobre o MST e o olhar sobre a dimensão da educação do MST, tal como estão sendo propostos aqui. Reparem que ela coloca uma maneira pedagógica dentro do livro sobre pedagogia, que ela está falando sobre outra pedagogia. É isso. Estamos no âmbito da interpretação da história, o que hoje, como sempre, significa estar se movendo em um campo caracterizado por muitas controvérsias e conflitos de interpretação. Não é o meu objetivo fazer essa discussão aqui, embora precise necessariamente tomar posição diante das diversas possibilidades teóricas de olhar para a história hoje. O que tento fazer, deixando explicitadas as ferramentas conceituais utilizadas para compreender a realidade concreta, que é meu objeto de reflexão aqui. E essas ferramentas, devo dizer, estão situadas em uma interpretação marxista da história,
que é ao mesmo tempo uma crítica à visão, também nomeada de marxista, que privilegia as estruturas em detrimento dos processos históricos, e uma reafirmação das categorias de Marx na interpretação desses processos, especialmente classes sociais, luta de classes, ideologia e modo de produção, indo além delas e criando outras categorias que a elas se vinculam. Eu até grifei essa parte porque é importante a gente ter uma ideia, então, de que, sim, a gente vai estar tendo uma visão marxista. É a partir disso, da história, né? Mais especificamente. Isso constitui que a gente não vai olhar para, necessariamente, a estrutura. É óbvio que ela está lá. Mas a gente vai olhar para processos históricos. A gente está olhando para transformação. A gente está olhando para onde a gente pode agir, o que a gente pode fazer para gerar certas coisas. Esse é o ponto. E para isso, ela vai reafirmar as categorias de Marx. Aqui a gente vai entrar numa das leituras sobre Marx, ainda que, né, não da forma aprofundada, mas de uma maneira mais, embora assim, de certa forma aprofundada, mais interessantes que eu li nos últimos anos, tá? E é isso, eu tenho os últimos anos de que eu conheci Marx efetivamente, então, sim. Este não é um trabalho de história, mas é um trabalho que, além de se propor a fazer alguns registros da história de um movimento social e de seu projeto educativo, elegeu a abordagem histórica como base da interpretação da realidade, que é o seu objeto. E faz isso fundamentado no próprio sentido da interpretação da história, que é o de apreender a lógica do passado para intervir o presente, visando o futuro. É colocar o passado à frente. É isso. É muito louco porque dessas leituras que a gente teve, todas elas se referiram àquela frase que eu gosto de trazer da Silvia Kusikank, né? De colocar o passado à frente para intervir no presente, criando um novo futuro. É isso. Certamente tenho de considerar a observação sobre a recentidade histórica do MST e das práticas educacionais dentro dele. Lembrando, a Roseli Salete Caldari está escrevendo isso com 10, quase 11, 12 anos de MST. E de pedagogia, então, ainda enquanto algo mais bem preparado, mas um pouco mais jovem ainda, né? Então tem isso. Hoje a gente já consegue olhar com uma profundidade histórica, inclusive para entender onde a gente pode intervir hoje, né, de certos limites, certas falhas, certos erros, certas contradições. Penso que, embora isso deva ser identificado como um limite objetivo no tipo de interpretação a que estou me propondo, não chega a ser uma impossibilidade. Tenho presente que a interpretação que estou construindo a propósito dessa pesquisa tem um limite concreto de uma retrovisão histórica ainda muito pequena. Por isso sei também que ela será apenas uma interpretação, dado que até o passado registrado muda à luz da história subsequente. E aí ela cita Hobsbawm, outro historiador. Mas, como continua o próprio raciocínio de Hobsbawm, se há esse limite, também há uma vantagem, que é a de estar participando diretamente dos acontecimentos e poder perceber certas relações que pesquisadores distantes, do tempo ou na realidade, teriam mais dificuldades em acessar. E são duas leituras geralmente complementares, né? Uma leitura no quente, enquanto isso está acontecendo, de pessoas de dentro, e outra leitura de distanciamento histórico. E quando é feito por uma pessoa de dentro, como é o caso da Roseli Salete Caldarte, você vai ver que vai gerando outras novas reflexões muito cruciais. Ou seja, o eu estava lá pode ajudar em algumas análises, além de permitir exatamente pela recentidade que se possa cotejar depoimentos entre si, depoimentos e documentos, relativizando a fragilidade que se costuma atribuir à memória oral, geralmente o principal recurso utilizado na historiografia popular, né? Então você não está olhando para trás e relembrando coisas do passado, mas você está contando essas histórias no quente. Então essas histórias estão vivas, elas estão acontecendo. Então essa oralidade ela fica um pouco mais forte, né? E aí, enfim, tem uma referência aqui, uma nota de rodapé, que aí vocês podem ler caso vocês queiram, tá? Trata-se de um esforço de interpretação que é também projetiva, ou seja, quer aproveitar as evidências do presente para, através dos nexos com o passado, conseguir atuar política e pedagogicamente na construção do futuro. Novamente, a mesma frase de outra forma, tá? Essa parte já está grifada, mas eu vou grifar até de outra cor. Não só do MST, mas do conjunto de movimentos e de processos sociais que tem uma classe trabalhadora como sujeito principal. O que está em questão, afinal, é ajudar, desde múltiplas e diferenciadas práticas sociais, a buscar mais dignidade à condição humana, rompendo com a lógica deste tempo de tanta barbárie, de tantas iniquidades e de tanta miserabilidade humana como o que vivemos hoje. Essa pode ser uma boa razão para análise histórica,
Talvez esses registros e esses ensaios analíticos que estamos fazendo agora possam também instigar a pesquisas históricas importantes em tempos futuros. De fato, é fascinante imaginar o que historiadores como Thompson, Hobsbawm, Rudé ou Hill diriam sobre um movimento como o MST daqui a 50 ou 100 anos. Os herdeiros de ambos verão. Inclusive, o Clovis Moura, enquanto um historiador da luta negra, é bem interessante o que ele analisa sobre o MST. Inclusive, a gente está chegando numa parte. Gente, tá aqui, tá Clovis Moura. Olha que loucura, gente. Eu juro que eu pensei assim, sem ter lido, e agora eu li. Gostaria então de destacar alguns princípios de análise que consegui extrair das obras de alguns dos principais representantes da historiografia marxista, que, além de fonte e argumento para a constituição deste olhar que estou propondo sobre o MST, servem de balizas para a interpretação específica sobre a trajetória da educação dentro dele. A gente tem aqui, então, o primeiro princípio, que é compreender a história de baixo para cima. Né? Eu gosto o Clóvis Moura não é o único que fala sobre isso, né? Mas a gente fala muito isso sobre ele, né? Que ele rasga a história a contrapelo. Né? Ele vai contando a contra-história. O Domênico Losurdo tem um livro, né? A contra-história do liberalismo. E eu acho bem interessante porque o Oda, autor de One Piece, ele faz isso com One Piece, tá? Ele tá, por um lado, descrevendo uma história única e centralizada, que é a história dos opressores, e por outro, a cada passo, a cada descoberta, a cada revolta, a cada contato, a cada conversa, a cada confluência, você tem uma contra-história sendo contada. E ela começa a preencher esses vácuos e ganhar sentido. Isso é um bagulho muito louco, porque é o que o Clóvis Moura tenta fazer, né? E, assim, isso é One Piece, tá? Resumidamente, isso é One Piece. Uso a expressão no sentido que lhe dá Eric Hobsbawm, em um artigo em que presta uma homenagem ao historiador George Rudé como um importante pioneiro da história vista a partir de baixo, da história dos movimentos populares ou da história da gente comum. Quem faz isso de uma perspectiva sociológica é o Florestan Fernandes também, né? Compreender a história de baixo para cima significa olhar para a história buscando responder as perguntas do tipo: quem construiu a Tebas dos Sete Portões? Que está no célebre poema de Brecht. Eu não conheço muito Brecht, tá? Então eu vou ler aqui o poema. E que, segundo Hobsbawm, inclusive, é uma pergunta própria do século XX. Vou ler aqui o poeminho que está aqui embaixo. Quem construiu Tebas, a dos Sete Portões? Nos livros estão os nomes dos seis. Foram eles, pois, que levantaram os blocos de pedra? E a Babilônia, tão frequentemente destruída? Quem a reconstruiu uma vez e outra vez? Em que casas viviam os construtores da lima reluzente de ouro? Onde foram os ladrilhadores na noite em que ficou concluída a grande muralha da China? A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Sobre quem triunfaram os Césares? Havia somente os palácios para habitantes da decantada Bizâncio? O poema segue com mais alguns versos, terminando assim: tantos informes, tantas perguntas. E aí, tá no livro História Popular e Teoria Socialista, que tem como editor o historiador Rafael Samuel, que considera o conteúdo deste poema ilustrativo dos argumentos para uma aproximação entre o marxismo e a história popular. Aí é a continuação da nota de rodapé, tá? Se hoje nós podemos dispensar de maiores explicações ou argumentos sobre a opção de estudar um movimento social popular, é exatamente porque, embora recente, já existe uma tradição de estudos e de pesquisas que privilegiam a interpretação da história desde a ótica desses movimentos, e principalmente de pessoas que o constituem e que, até bem pouco tempo, sequer eram consideradas como autoras da história. E aí, eu acho interessante porque a Roseli Salete Caldarte, ela está trabalhando um caminho que é um caminho perigoso, né? Que é um caminho de, por um lado, você está apresentando a história dominante e, por outro, você está contando essa contra-história. Então, sim, para a história dominante, essas pessoas não eram consideradas autoras da história. Mas existe um rasgo oral, ritualístico, que conta essas histórias. Às vezes é mitológico no sentido mítico da coisa, no sentido de não existir. Às vezes é mitológico no sentido de realmente ser uma tradição que aconteceu e que ficou enraizada na gente. Né? Colocando que mitologia não é necessariamente algo que não existe. Acho que isso é importante também. Foram trabalhos como o de Thompson sobre as insurreições populares que levaram à formação da classe operária inglesa, considerado também como um dos precursores desse tipo de estudo. Ou como de Christopher Hill sobre as ideias de grupos populares presentes na Revolução Inglesa de 1640, que abriram um caminho para uma outra visão da história e da maneira de estudá-la e escrever sobre ela. Um trecho da introdução do livro de Hill, O Mundo Virado de Ponta Cabeça, descreve bem a nova perspectiva desse olhar. Antes da gente entrar nesse texto, né? Porque sim,
na questão da história enquanto ciência, dessa ocidentalização, sim. Mas dentro da ciência não ocidental, eu gosto muito de quando do Quilombo Resistência ao Escravismo do Clóvis Moura, que ele vai descrever algumas das músicas que eram cantadas no século passado em certos lugares que tiveram rebeliões e como elas se adaptaram para os dias de hoje, né? Porque aí ele demonstra que tem uma história sendo construída e contada ali, né? E isso é historiografia. Isso é historiografia popular. Quando eu falo de implosão da sociologia, isso é implosão da história, tá? Eu acho que é um pouco disso. O próprio Marx, ele, embora escreva, né, a história do capitalismo, uma das histórias do capitalismo, a história do capitalismo na Europa Central, e óbvio, olhando para o que tem para além daquilo, né? Mas entendendo o que aconteceu ali, é esse processo que ele está analisando, principalmente, ele está fazendo isso por baixo, né? Esse é um bagulho muito louco. E ter essa dimensão, essa noção das coisas é fundamental para a gente entender, inclusive, qual que era o objetivo do que estava sendo produzido, né? Mas vamos lá, para essa do Rio. Este livro estuda que, de um ponto de vista, não passa de ideias e episódios secundários na Revolução Inglesa. As tentativas de vários grupos, formados em meio a gente simples do povo, para imporem as suas próprias soluções aos problemas de seu tempo, em oposição aos propósitos dos seus melhores, que os haviam chamado a ingressar na ação política. Podemos descobrir que os homens e mulheres obscuros que aparecem neste livro, junto com alguns menos obscuros, falam mais diretamente a nós do que Carlos I, ou Pym, ou General Monk, que nos manuais figuram como os autores da história. Que satisfação se deste percurso pudermos retirar um pensamento, assim, literalmente subversivo. Eu quero, inclusive, ler o Christopher Hill, nunca li. Em relação à abordagem específica dessa pesquisa, este olhar sobre a história permite fixar algumas importantes balizas de análise. A primeira delas, tá? É possível fazer uma interpretação sobre o sentido do MST, compreendendo-o como um dos autores da história do Brasil, bem como da história mais ampla dos levantes de trabalhadores rurais ocorridos no mundo durante o século XX. E óbvio, dentro do MST a gente vai ver as histórias de grandes e pequenas personalidades, mas também a gente tem, por exemplo, eu produzi um vídeo documentário muito curto sobre um dos assentamentos lá de Promissão, né? E lá você tem uma história feita de agroecologia em comunidade, com pessoas que, inclusive para segurança, são anônimas. Mas foi feito. Eu, quando posso conversar, principalmente pessoalmente, conto essas histórias. E eu sei que eu não sou o único que conta. Muita gente conta essas histórias porque muita gente viveu aquilo lá. E isso é um bagulho muito louco. Porque às vezes parece pequeno. Só que aí, pô, você tem uma história aqui, uma história ali, uma história lá, uma história colar, uma história aqui, não sei o quê, não, mas ó, tem essas histórias que vieram antes, tem essas histórias que estão sendo feitas depois que eu nunca, né, faz tempo que eu não vou lá. E aí você olha e fala, caralho, deve ter história pra porra, velho. Deve ter história pra porra. Embora, desde o ponto de vista dessa historiografia, isso possa ser um dado um tanto óbvio, essa afirmação não é de pouca importância em um contexto onde, para muitos intelectuais e políticos, os sem-terra sequer existem como sujeitos sociais. E da mesma forma, é algo importante a ser frisado, também para aqueles historiadores marxistas que se acostumaram a pensar na história dos movimentos populares como sendo a história do movimento operário. Então a gente está multiplicando os pontos nos quais a gente se insere na história. Estudar o MST hoje não dá conta de entender a história que está sendo feita pelos chamados pobres do campo. Nem mesmo se considerarmos nessa categoria somente a faixa da população brasileira classificada como sem terra. Né? A gente pode olhar para vários outros movimentos como a LCP. Né? Mas a história dos pobres do campo será incompleta se não incluir isso tudo sem terra do MST. Mas é importante ter essa dimensão, porque é isso. A gente trabalhou com o mestre Joelson e o assentamento Terra Vista. A gente trabalhou com o Cacique Babau e os Tupinambá da Serra do Padeiro. E nisso eu trouxe uma breve reflexão sobre os Tupinambá de Olivença. Esses três exemplos ficam só no sul da Bahia. E o sul da Bahia tem coisa pra caralho, porque você vai ter extremo sul, baixo sul, meio sul, você vai ter um monte de coisa. Isso daí é só ali na região sul da Bahia. Né? Vocês sabem, quem viu os chamados para os atos que aconteceram a nível nacional da galera indígena aí? A gente tinha pesqueiras e pesqueiros, catadores e catadoras,
Ribeirinhos e ribeirinhas. Eu nem vou lembrar agora de cabeça o tanto de frentes que existem, de vários tipos de pessoas vivendo das mais variadas formas, produzindo suas próprias escolas e suas próprias lutas. Que óbvio, né? A gente está aqui articulando. Essa é a ideia. Mas que elas já estão acontecendo. Né? Essa baliza responde a uma advertência de Hobsbawm, que menciona um certo desvio de alguns historiadores socialistas que trabalham como se a história dos movimentos e organizações que lideravam a luta dos trabalhadores e que, portanto, em um sentido real, representavam os trabalhadores, pudesse substituir a história das próprias pessoas comuns. A história da luta do pobre não é a história do PT. Óbvio, a gente vai ter que falar sobre o PT. Mas não é a história do PT. Não vai ser a história do PSOL. Não vai ser a história do PCB. E não é a história do PCB. De alguns deles, né? De vários deles. Mas são sujeitos sociais que estiveram sim presentes na história. É um pouco desse o movimento que está sendo feito. E é um movimento muito importante para ser feito quando a gente pensa século XXI, 2026, e o que a gente está lutando e pelo que a gente está lutando e como a gente está lutando. Isso é um fato, né? Terceira, existe na abordagem histórica uma questão sempre presente, que é de compreender como funcionam e como se transformam as sociedades. Enfim, funcionam e transformam. A sociologia ela tem um jeito muito particular de olhar para isso, bem enrijecido, mas é uma coisa que a gente tem que olhar, mesmo que seja de uma maneira enrijecida no primeiro momento, tá? Como nos explica também Hobsbawm, os historiadores dos movimentos populares não podem deixar de fazer isso, uma vez que seu objeto, e aí eu não gosto de objeto, tá? Mas é o Hobsbawm que está falando, nem a Roseli, as pessoas comuns constituem a maioria de qualquer sociedade. Entender o sentido de uma educação que se produz desde a dinâmica de um movimento social como o MST é também buscar entender como a escola pode participar dos processos de transformação social. E aí, para mim, vem minha crítica a como a universidade opera, tá? Porque quando você olha para essa questão como objeto, você está olhando como se o historiador ele fosse separado da luta. Quando, na verdade, o historiador, assim como qualquer outra pessoa que está lutando, tem que estar plantando, tem que estar batendo. Né? Eu acho que essa é um pouco das premissas. Tá com nós? Tá com nós inteiro. Tá com nós? É para abrir caminho. Tá com nós não é para chegar, fazer pesquisa e levar para a universidade. Óbvio, às vezes a gente trabalha conjuntamente para isso, né? Galera da universidade, estamos fazendo as pazes aí, pode voltar. Desculpa, tá? Tive alguns tensionamentos, mas é isso. Quarta, se o que queremos é entender o presente e projetar o futuro, é preciso correr o risco de fazer uma interpretação dos fatos da história, dizendo como foi e por que foi de um jeito e não de outro. Isso pressupõe que a gente tem que estar disposto a olhar e às vezes errar quando a gente olha para as coisas. E faz parte, faz parte. É, é muito louco, porque às vezes tem essa dimensão, principalmente com a gente que trabalha na comunicação, né? De que a gente já tem as coisas prontas, de que a gente sempre tá certo. E se cria um pouco de ego. Esse é o bagulho da rede social, esse é o bagulho desse modelo de comunicação. Se cria um pouco de, ah, não, mas eu trabalho com isso, eu estudo isso, eu tô aqui vislumbrando isso, eu tô. Quando não é sobre isso. E não, ou não deveria ser sobre isso. Como trabalhamos com uma história pouco documentada, comparativamente ao fato material disponível sobre a história oficial, podemos ter a tentação de pensar que somente o registro e a descrição da trajetória histórica de um grupo seja suficiente para uma abordagem histórica. Senti isso quando comecei a organizar todas as informações sobre a história da educação do MST. De fato, é uma tarefa muito gratificante estar contribuindo para a preservação da memória de uma luta social importante. Mas isso não basta. A gente vai precisar olhar para mais elementos. Isso é uma coisa que me deixa muito puto com o sectarismo de certas organizações que quer se passar como uma única organização revolucionária. Vocês não caíram do céu e vieram aqui para salvar a gente. Não é essa mesa. Se vocês quiserem construir junto, nós constrói junto. Porque a gente está construindo coisa pra gente. Uma coisa que, como diz a quinta parte aqui, considera uma relação entre a identidade e a universalidade. Que faz esse traçado dialético das coisas. De comunidade, de coisa comunal mesmo. Né? De uma sociedade onde solidariedade não seja uma palavra e mandar cesta básica, mas solidariedade seja lutar junto, estar junto, plantar junto, comer junto, viver junto. Né?
E aí, então, a quinta parte, que eu já disse, considerar sempre a relação entre identidade e universalidade. Uma das características da também chamada história popular, enfim, ela está dando uma geral, essa nota já dá pé. Né? Nesse trabalho, não pretendo analisar as diferenças entre a abordagem marxista e não marxista da história popular ou da história social. Ela está trazendo a análise marxista. Ponto. É isso. Chamada história popular é trabalhar com histórias locais e de grupos sociais particulares, prestando atenção para a densidade histórica, que pode estar em detalhes de comportamentos das pessoas ou em determinados episódios da vida cotidiana. Deixa eu grifar aqui. Até aqui mesmo. Ou seja, há uma preocupação especial com as identidades que fazem a história de um país, de um povo. Mas nos adverte novamente o mestre Hobsbawm. Não basta a história da identidade. É o que eu trouxe lá com a Angela Davis, né? Que identidade ela pressupõe território e comunidade. Ponto. Fazendo uma crítica às abordagens pós-modernas, é contundente ao afirmar que a história que não se preocupe com a universalidade é irrelevante. Forte, né? Mas é isso. Os historiadores, enquanto microcósmicos, devem se posicionar em favor do universalismo, não por fidelidade a um ideal ao qual muitos de nós permanecemos vinculados, mas porque essa é a condição necessária para o entendimento da história da humanidade, inclusive a de qualquer fração específica da humanidade, pois todas as coletividades humanas são e foram necessariamente parte de um mundo mais amplo e mais complexo. Sabe quando a gente vai para os lugares que a gente tromba uma galera, que a gente conhece, que é amigo de amigo, que não sei o que a gente olha e fala, caralho, o mundo é muito pequeno. O mundo é muito mais amplo e muito mais complexo, muito mais profundo. Nesse caso, portanto, não se trata de fazer uma história, uma análise histórica que só interessa ao sem terra. Porque, como diz Hobsbawm, esta não seria uma boa história. É uma história que já está sendo feita, né, por eles. Embora pudesse ser confortadora para quem a fizesse. Nesse sentido, o esforço é o de refletir sobre a identidade da experiência sociocultural e educativa do Sem Terra, na perspectiva de pensar sobre o que esse processo projeta no funcionamento, na mudança geral da sociedade e, neste caso, na lógica da produção de uma nova cultura do modo escolar da educação. E óbvio, né, pensar como a gente constrói essa nova cultura de modo escolar de educação, essa nova lógica de produção e por aí vai. Segundo princípio, caralho, eu li, estamos no segundo princípio. Eu tô falando, hoje é bastante coisa. Considerar a experiência humana como parte fundamental do processo histórico e, portanto, caiu minha tampinha, não posso derrubar minha água agora. E, portanto, de qualquer leitura que dele se faça. Esse princípio retoma a terceira baliza do primeiro, chamando a atenção sobre quais as premissas dessa necessária e permanente discussão sobre o funcionamento e a transformação das sociedades. E é muito interessante trazer a palavra dos historiadores nessa discussão, porque, de modo geral, são os estudiosos que mais experimentaram a dificuldade de encontrar entre sujeitos concretos, em períodos históricos determinados, a realização pura daqueles esquemas teóricos de interpretação da história que acabaram cristalizando a própria reflexão de Marx. É preciso sempre apelar para a chamada autonomia relativa, sem a qual não se conseguiria sequer entrar no complexo mundo da história real. Edward Thompson, E.P. Thompson, desde sua experiência concreta de estudar a história vista de baixo para cima, fez uma reflexão teórica específica sobre a necessidade do retorno da agência humana à história, que é algo que o Clóvis Moura tenta fazer quando ele olha para os negros escravizados, fugidos e por aí vai. Que aparece especialmente na obra que dedicou uma crítica contundente ao pensamento estruturalista de Althusser, conhecido e respeitado marxista francês. Eu acho que tem uma coisa que eu gosto de brincar, assim, né? Que quando a gente olha para aquilo que está posto, para o lado dominante, essa ideia estruturalista, ela consegue trazer bem as coisas. Só que isso é um passo das coisas. Quando a Roseli se propõe, né, a gente tem que olhar a questão do movimento e da transformação das coisas, eu acho que é isso. A gente tem que ter estrutura, e aí quando a gente vai colocar o passado na nossa frente, a gente faz esse olhar retrospectivo da história, por um lado da nossa ancestralidade, por outro da história, enquanto história mais ciência, universidade, assim, que nos ensina, embora sejam coisas que nesse ponto se relacionam muito bem, você tem essa coisa, né, de trazer
sujeitos sociais para a história, e não uma história parada, estática, que é como o capitalismo gosta, né? Ele gosta das coisas paradas, estáticas. Assim. E a gente vai brincar e movimentar essas coisas. Eu grifei esse parágrafo, tá, gente? Caso vocês tenham interesse. Sem entrar diretamente nas polêmicas específicas de que trata esse texto, é daí que extraio algumas dessas ideias que me parecem muito importantes, não só na obra inteira de Thompson, mas em toda a tradição teórica que ele representa, que, mesmo com nuances diferentes entre alguns de seus autores, é a que nos permite hoje entender, por exemplo, a dinâmica de um movimento social como o MST. As ideias de Thompson que eu gostaria de destacar aqui como constituidoras desse princípio de análise são três. Primeira, você vê, né? Ela sempre faz assim, ela fala, eu tenho 5 pontos aqui para falar. Primeiro ponto, dentro do primeiro ponto a gente tem 5 pontos, dentro desse segundo ponto a gente vai ter mais 3. É maluquice, a cabeça dela é muito louca, ela é foda. Primeiro, então, a experiência humana como mediação necessária entre o ser social e a consciência social. É a experiência, muitas vezes a experiência de classe, experiência de classe, que dá cor à cultura, aos valores e ao pensamento. É por meio da experiência que o modo de produção exerce uma pressão determinante sobre outras atividades. Não se trata de desconsiderar as relações de determinação que explicam o funcionamento da sociedade, mas, através da introdução dessa mediação, promover o retorno dos homens e das mulheres concretas como sujeitos da história, não como sujeitos autônomos, como indivíduos livres, mas como pessoas que experimentam suas situações e relações produtivas determinadas, como necessidades, interesses e como antagonismos, e em seguida tratam essa experiência, sua consciência, sua cultura das mais complexas maneiras. Sim, relativamente autônomas. E em seguida, muitas vezes, mas nem sempre, através das estruturas de classe resultantes, agem, por sua vez, sobre sua situação determinada. E aí, essa parte que está idem é porque ela está citando o Thompson, tá? Todas as palavras em itálico, eu devia ter citado isso antes, né? Se referem a uma citação, tá? Com essa mediação, então, as relações de determinação passam a ser compreendidas na história concreta, não como uma programação pré-determinada, mas no sentido do estabelecimento dos limites e aplicação de pressões. Novamente, Edward Thompson. Aqui, esta compreensão tem uma dupla implicação. No jeito de olhar para a trajetória do MST em relação ao conjunto da sociedade e da história, e no jeito de olhar para a trajetória da educação em relação ao MST. Nem posso considerar que o MST é apenas um fruto de uma questão agrária no Brasil, que é real e que condicionou de fato seu surgimento. Nem que a experiência da educação e da escola do MST é um simples reflexo da luta pela terra, tal como é feita pelo movimento. Embora seja preciso considerar que os episódios decisivos dessa luta têm impressionado um tipo específico de conformação dessa experiência. Eu acho que tem uma coisa muito interessante, que é isso, né? É o segundo ponto, né, que eu até grifei esse começo, que é a história como processo, onde a educação não surge porque, lutamos e precisa se fazer educação. Mas é porque você começa a luta e a educação ela começa a se apresentar. E aí você entende qual ponto que você vai infringir ali na luta. Infringir é uma palavra péssima, né? Você vai colocar uma força. Você vai olhar e falar, eu vou aqui. Porque aqui a gente vai fazer já esse processo pedagógico. E essas coisas, elas vão se relacionando, né? Elas vão se relacionando. Então, a história como processo, mas como um processo que tem irregularidades e que por isso mesmo pode ser compreendido ou apreendido em sua lógica. Bem marxiana ela, né? Bem marxiana. Processo que nos dá a ideia de algo que não se acaba e que não tem uma programação predeterminada. Isso não quer dizer, para Thompson, que o processo histórico seja destituído de lógica racional ou de pressões determinantes. Apenas, na lógica de processo, as categorias sofrem continuamente uma redefinição histórica e a estrutura não é pré-fornecida, mas proteica, mudando constantemente de forma e articulação. Quando a gente fala que do colonialismo para hoje a gente teve uma modernização sem transformação dos aparatos de repressão do Estado, é isso, né? Eles mudaram. A gente entende que existe a mesma lógica ali em torno deles, mas elas foram atualizadas, foram modernizadas. Então a gente tem que atuar de outra forma. Dessa perspectiva, interpretar a história é compreender acontecimentos históricos, não apenas como únicos, mas também como relacionados, ainda que amplamente separados no tempo e no espaço, e então como detentores de elementos que indicam as regularidades ou a lógica do processo. Por isso que
O Clóvis Moura vai juntar Canudos, Quilombo dos Palmares e a luta por reforma agrária do MST. Tempo e espaço totalmente diferentes. Se entendo bem, isso quer dizer, por exemplo, que ao fazer uma abordagem histórica do MST, posso e devo considerá-lo como um acontecimento histórico único, mas ao mesmo tempo, se conseguir estabelecer a relação entre esse acontecimento ou entre a experiência do Sem Terra do MST e de outros Sem Terra da história do Brasil, e também entre a sua experiência e a experiência de grupos como os de ideias radicais da Revolução Inglesa de 1840, analisando como cada um, a seu modo, faz a tentativa de virar o mundo de ponta cabeça, entenderei que existe uma certa regularidade. E daí voltamos às relações de determinação, que são forma de ação e de ações que visam a mudança. Não, por aqui para cima. As relações de determinação, só que de uma forma menos mecânica, no processo histórico que produz de tempos em tempos as condições para a emergência de novos sujeitos sociais, com desejos e ações que visam as mudanças. O que quer dizer, afinal de contas, que o Sem Terra do MST tem muito a aprender com todos os lutadores sociais que lhe antecederam, seja no Brasil ou em qualquer parte do mundo. Terceira e última dessa parte, né, dessa parte do segundo princípio, e o terceiro ponto sobre o Thompson, a experiência humana também como cultura. Thompson chama atenção para a ausência dessa reflexão em Marx, não porque ele a tenha deixado de lado, mas porque esse sentido de cultura produzido pelo conhecimento histórico não estava disponível na sua época. Quem começa a avançar mais dentro da linha marxiana é Gramsci, né? Por isso mesmo, este é um dos silêncios que devem ser e estão sendo preenchidos pelos representantes da tradição marxista na atualidade. Vai dizer, então, Thompson, que as pessoas não experimentam sua própria experiência apenas como ideias, no âmbito do pensamento de seus procedimentos, ou como instinto proletário. Elas também experimentam sua experiência como sentimento e lidam com esses sentimentos na cultura, como normas, obrigações familiares, de parentesco e reciprocidades, como valores, ou através de formas mais elaboradas na arte ou nas convicções religiosas. Essa metade da cultura, e é uma metade completa, pode ser descrita como consciência afetiva e moral. Ele diz com isso que toda contradição é um conflito de valor, tanto quanto um conflito de interesse. Que em cada necessidade há um afeto ou vontade, há caminho de se transformar num dever e vice-versa. É nesse contexto que formula aquela ideia já citada de que toda luta de classes é ao mesmo tempo uma luta acerca de valores, uma escolha de valores. A economia e a política não explicam tudo na história, ainda que condicionem fortemente todo o seu desenrolar. A experiência humana não se esgota na vivência de relações produtivas ou na vivência de classe. Tá bom? Para quem escreveu aquele texto lá contra o Nego Bispo, sim, a gente sabe disso. Tá tudo bem. Ou melhor, essas próprias vivências traduzem outras dimensões que acabam influindo na forma como as pessoas decidem sobre o que fazer diante de sua situação social. Daí a importância de fazer a leitura dos acontecimentos históricos e do processo de formação de seus sujeitos, também observando os elementos culturais que nele interferem e através deles se produzem. O que, por sua vez, não seria possível sem considerar na história a experiência coletiva e pessoal de homens e mulheres concretos, agindo e interagindo em determinado tempo e lugar. Note-se que essas mesmas premissas estão presentes na atual reflexão do MST acerca de valores, embora construídas através de fontes diferentes. Então, acabamos aqui, Thompson. Essa coisa da história ela vai continuar no Thompson. Essa parte da história, da cultura, eu ainda não vou falar muito, tá, gente? Não é muito minha área de estudo, nem de atuação em certo sentido. Em outro sentido só que eu acho que o que eu tenho para falar vai ser melhor aproveitado mais para frente. Então, estou dando prosseguimento aqui. Terceiro princípio, então. Compreender o processo de formação dos sujeitos sociais também como um processo cultural. O ponto de partida aqui pode ser novamente Thompson, que, na introdução do seu clássico, a formação da classe
operária inglesa, afirma: estou convencido de que não podemos entender a classe a menos que a vejamos como uma formação social e cultural, surgindo de processos que só podem ser estudados quando eles mesmos operam durante um considerável período histórico. Eu acho que a Roseli Salete Caldade tem a mesma coisa que eu, que às vezes você lê um bagulho que é muito bom, que é, ele concatena várias ideias que a gente estava pensando. Tanto que é isso, né? A gente tem agora uma longa parte que ela cita muito Thompson. E aí você começa a encaixar e você vai pirando e aí você cita, é foda. Eu gosto disso. Mas eu não manjo de Thompson, né? Foi essa análise histórica que se propôs a fazer em relação à classe operária inglesa, buscando nas insurreições dos trabalhadores do início do século XIX os traços do que seria a classe operária, que, segundo a contestação de Hobsbawm, somente teve o seu fazer-se propriamente dito no final do século XIX, início do século XX. Nesse mesmo texto, onde Hobsbawm dialoga com Thompson sobre o fazer-se da classe operária, há no final a referência a um dos líderes do movimento operário inglês, um mineiro que viveu entre 1862 e 1932, chamado Herbert Smith. Com escusas por uma citação um pouco mais longa, gostaria de trazer o que diz Hobsbawm sobre esse trabalhador pela força de suas palavras, e para trazê-las depois ao compor um raciocínio que considero fundamental na compreensão deste princípio de análise. Gente, eu grifei a citação toda e eu vou usar essa citação toda, tá? Eu grifei tudo. Vamos lá. Ele usava o boné como uma bandeira. Há uma fotografia sua em idade avançada como prefeito de Bursley, como Lord Lascelles, na elegância alongada de sua classe. De chapéu coco, guarda-chuva dobrado e com o chefe de polícia no uniforme com alamares. Herbert Smith, um velho atarracado, bastante gordo, estava usando a corrente e as insígnias de prefeito, mas acima delas ele estava usando seu boné. Poderia dizer muito sobre sua carreira. Nem tudo seria glorioso, embora eu desafie qualquer um a negar completamente sua admiração por um homem que, em 1926, sentava-se à mesa de negociações, com o boné na cabeça, sem a dentadura, que ele colocava sobre a mesa para sentir-se mais confortável e que dizia não, como representante dos mineiros, aos donos das minas, ao governo e ao mundo. Tudo o que desejo transmitir aqui é que Herbert Smith, como líder operário e sua carreira teriam sido impensáveis em qualquer outro período anterior da história do movimento operário, e talvez também em qualquer período posterior. Ele se fez juntamente com a nova classe operária que ele ajudou a formar, e cuja emergência nas décadas anteriores a 1914 eu tentei esboçar. Dentre os milhões dos homens de boné, ele foi sem dúvida excepcional, mas somente foi excepcional como uma árvore especialmente majestosa o é numa grande floresta. Houve uma série incontornável de outros, menos proeminentes, menos politizados, menos ativos, que se reconheceram em sua imagem, e nós deveríamos reconhecê-los também. Isso é representatividade, tá, gente? Penso que há muitos ricos elementos de análise nesse trecho, mas para o meu objetivo aqui, as perguntas que me surgem são as seguintes. Por que fazer esse tipo de descrição em uma abordagem histórica? Qual é a relação do boné de Herbert Smith com o fazer-se da classe operária? Né? Ele não explica que boné que é esse. Isso é muito legal. E por que, lendo esse trecho que descreve a situação em uma pessoa tão distante do tempo e espaço, é possível fazer uma associação direta com a imagem de uma negociação entre lideranças do MST e o governo brasileiro? Por exemplo, na audiência que aconteceu durante a Marcha Nacional do Sem Terra no Brasil em 1997, o boné vermelho, que o Sem Terra também não costumam tirar nas audiências, tem algum parentesco com o boné de Herbert Smith? Aí ela fala de um episódio recente, eu vou descrever esse episódio, tá na nota de rodapé. Um episódio recente reforça o caráter simbólico que assumiu o boné vermelho do MST para o Sem Terra. Por ocasião do primeiro julgamento, a que foi submetido um dos líderes do MST de São Paulo, que é José Rainha Júnior, acusado da morte de um latifundiário no Espírito Santo, julgamento que ocorreu em março de 97, aconteceu o seguinte fato. Os Sem Terra do MST, ao entrarem no fórum para assistir ao julgamento, tiveram que tirar o boné, ficando com eles nas mãos. No momento em que o promotor começou a fazer sua fala e suas acusações, mais do que ao Zé Rainha, foram direcionados ao MST. Os Sem Terra, na plateia, a um só tempo e sem combinação nenhuma, colocaram de volta o boné na cabeça. Seu gesto para dizer, o MST está aqui,
Somos sem terra, sim, Senhor. E essa fonte é o depoimento de Maria de Jesus, que era uma das sem terra presentes nesse acontecimento. Cara, essas coisas são muito lindas, né? Eu sei que às vezes parece até meio mentira as coisas que a gente conta, até vocês verem elas acontecendo, família. Eu fico até arrepiado, porque esses dias aconteceu coisas assim, e enfim. Já falei, quem quiser me tromba. Me tromba. Da mesma forma que é preciso compreender os componentes da realidade objetiva, notadamente os componentes econômicos e políticos, que exigiram ou determinaram o surgimento do movimento operário inglês, o que é exatamente o que insiste Hobsbawm, então permitindo o aparecimento de figuras como Herbert Smith, é igualmente preciso compreender como Herbert Smith e também como as tantas pessoas que ficaram anônimas nesse período experimentaram essas condições à medida que se engajaram nas ações concretas em relação a elas. As condições sociais produzidas pelo início da sociedade capitalista, tal como se apresentaram naquele período histórico e naquele lugar, produziram a luta operária. A luta operária produziu o movimento operário, e junto com ele, pessoas como Herbert Smith. É um movimento que ele vai e volta, né? Por sua vez, pessoas como Herbert Smith produziram um movimento operário, que produziu um determinado formato para a luta operária daquela época e daquele lugar, mas que foi transmitido em muitos de seus traços para o movimento operário e para outros movimentos de trabalhadores, de outras épocas e de outros lugares. E foi transmitida exatamente como cultura. Ela traz na referência aí o Alfredo Bose sobre cultura, tá? Eu não vou ler não, mas é um pouco da etimologia da palavra. Nos termos de Thompson, compreender os elementos culturais do modo de fazer a luta social de Herbert Smith, eu faço isso para vocês lerem um pouquinho também, tá, família? Pra vocês pegarem, olharem e falarem, vou ler aqui, vou descer aqui, tá bom, fechou. Né, por favor. Compreender os elementos culturais do modo de fazer a luta de Herbert Smith e de seu grupo é compreender como uma experiência de classe se transforma em consciência de classe. Segundo ele, a experiência de classe é determinada em grande medida pelas relações de produção em que os homens nasceram ou entraram involuntariamente. Marx, a consciência de classe é a forma como essas experiências são tratadas em termos culturais, encarnadas em tradições, sistemas de valores, ideias e formas institucionais. Calma que agora eu vou grifar aqui que eu grifei. Eu tenho que vocês lerem ela da pé, né? Grifei daqui até... Opa! Até aqui. Mas isso não quer dizer que a consciência de classe seja determinada pela cultura. Afinal, a cultura dominante ainda é a cultura da classe dominante, né? Nem mesmo que as formas de luta sejam uma escolha determinada pela cultura. Até porque é isso, né? Vários assentamentos se formam de gente que, por causa de várias situações, foi para a situação de rua. As ocupações de terra, por exemplo, que aparecem em registros históricos como sendo a forma de luta pela terra que vem atravessando séculos e em diversos lugares do mundo, não pode ser entendida como uma determinação cultural, como se fosse próprio da cultura camponesa ocupar a terra para ter acesso ao trabalho nela. Essa seria uma explicação simplista. É diferente afirmar, no entanto, que as ocupações de terra produzidas no interior de lutas sociais determinadas acabaram se transformando em um processo cultural, exatamente porque encarnando em tradições, valores e convicções que atravessa gerações e que em cada momento e lugar se recria em novas formas, em novos significados. A luta muda sim seu rostinho. O jeito de ocupar a terra dos sem-terra brasileiros não é igual ao jeito de ocupar dos camponeses italianos, por exemplo. Como narra Hobsbawm, antes da Revolução de 1848, todo Natal saíam para as terras cuja posse reclamavam a fim de realizarem trabalhos agrícolas, buscando manter o princípio ideal de posse de seus direitos. Se não se trabalha a terra, não se pode possuí-la com justiça. Mas como não perceber relações bastante estreitas entre as convicções de ambos? As lutas sociais formam os novos sujeitos sociais em cada espaço, em cada tempo da história. E esse é um processo cultural. Isso significa, em síntese, e aí ela resume esse terceiro princípio, que um grupo ou um movimento se torna sujeito social quando se sabe sujeito, e não necessariamente no sentido intelectual deste termo. E este saber esse sujeito implica em experimentar a sua condição em termos culturais. Tá aqui. Para quem quer estudar sujeito social, alô, Jay. Tá aí, ó. B. Que a cultura produzida no processo que forma sujeitos passa a ser um elo importante para a compreensão mais profunda do próprio processo
histórico. Caralho. É isso. Anotações, família. Anotações. Quarto princípio. Olhar para os movimentos sociais como lugar onde se desenvolvem processos socioculturais com forte dimensão de projeto. Não está dito exatamente isso nessas obras que tenho citado, mas essa me parece uma conclusão possível a partir de ideias que sustentam essa tradição teórica. Evidentemente, é preciso ter presente aqui que se trata de pensar nos movimentos sociais que são produzidos por lutas sociais que adquirem certa força histórica. Essa força que eles veem, não somente pelo que conquistam, mas, como venho dizendo em todo esse capítulo, pelo modo como fazem a luta e se tornam sujeitos sociais, pelo que projetam e pelas relações que estabelecem com o conjunto da sociedade. Dimensão de projeto, velho. Dimensão de projeto. Guardem isso, tá? Dimensão de projeto. Expliquei em outra parte desse capítulo essa ideia de uma cultura com dimensão de projeto, mas aqui é importante aprofundá-la como um princípio de análise. Para isso, um dos interlocutores pode ser Christopher Hill, através da sua obra cujo título, O Mundo Virado de Ponta Cabeça, já é um convite a esse tipo de reflexão. Ao analisar as ações e as ideias dos grupos radicais que encontrou dentro da Revolução Inglesa de 1640, Hill destacou o aspecto da subversão dos valores dominantes que estava presente na atuação desses grupos. Usou a expressão contracultura para interpretar algo que, com facilidade, encontraria hoje em movimentos como a MST. E aí, citação do Hill, né? Em certos momentos, pareceu que, do cadinho de ideias radicais, poderia emergir uma cultura diferente, tanto da tradicional aristocrática, quanto da burguesa e protestante que acabou substituindo-a. Conseguimos divisar alguns lampejos do mundo que essa contracultura prometia. Isso que Hill chamou de contracultura, eu estou preferindo chamar, inspirado em Bosen, de uma cultura com dimensão de projeto. Ou seja, um conjunto de práticas, comportamentos, valores, posturas, convicções, ideias que se produzem desde uma luta social e que projetam de um mundo diferente. E, como no caso dado por Hill, este diferente pode ser não somente em relação aos padrões dominantes de direita, como também dos próprios padrões propostos para mudanças em cursos, ou seja, de esquerda. Então, é isso, né? Às vezes é uma cultura, inclusive, hegemônica, de status quo. Isso é interessante, usar a cultura com dimensão de projeto. E é inspirado no Bosen, que eu também não li. Eu não uso nenhum dos dois, tá, gente? Novamente, não é tanto onde eu acabo implicando, mas gosto dessa reflexão. Bom tá relendo, tá? Porque eu não tinha grudado isso daí na minha cabeça. Outra ideia de Hill, que me parece igualmente importante para a compreensão desse raciocínio, é a que aparece na conclusão do seu livro. Há duas maneiras de vermos uma revolução. Podemos contemplar os gestos que simbolizam e concentram alguns períodos de luta, mas também existem mudanças mais demoradas, mais lentas, mais profundas nos processos mentais, sem as quais os gestos heróicos ficariam totalmente desprovidos de sentido. Essas mudanças nos escapam se nos perdemos no detalhe. Somente podemos apreciar a dimensão das mudanças se nos dispomos a examinar o começo e o fim da revolução. Se é que palavras tão vagas podem se aplicar a um processo que sempre começa e nunca termina. De uma perspectiva mais distanciada, podemos medir as colossais transformações que precipitaram a Inglaterra no mundo moderno. E talvez possamos manifestar uma certa gratidão a todos esses radicais anônimos que anteviram e tentaram implantar não o nosso mundo contemporâneo, porém algo muito mais nobre, algo que ainda não se realizou, o mundo de ponta cabeça. Não estamos vivendo em um período revolucionário, nem é possível uma retrovisão histórica desse tipo em relação à atual atuação social do MST. Mas penso que essa ideia, transformada em princípio de análise de movimentos sociais como o MST, permite-nos perceber neles a presença de processos culturais que apontam nessa perspectiva das mudanças mais lentas e mais profundas, que nos remetem a um novo sentido da relação entre movimento social, cultura e educação. E aí, eu gosto de pensar o Gramsci e o Clóvis Moura, porque a gente precisa entender que, sim, essas mudanças mais lentas e profundas estão acontecendo. Mas talvez
o ponto que elas não se enraizem com tanta força e que expõem a nossa vulnerabilidade, não é nem necessariamente um período revolucionário, que a gente tem que criar esse período, né? Também é sobre isso, sobre a nossa intervenção, mas esses momentos nos quais exigem que a gente retire ao máximo desses processos tudo que a gente tiver que retirar, são momentos onde essas coisas se enraizam mais profundamente, né? Então a gente precisa desse impulso. E que óbvio, né? Ele vem de movimento pá, 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 pá. Afirmar os movimentos sociais como lugar privilegiado da produção desses processos culturais se justifica à medida que os consideramos como tempo e espaço concentrado de luta social. Se é da vida presente que se desentranharam os planos para o futuro, uma vida que acontece entranhada em um movimento social, e no caso do MST, em uma organização social com projeto político, certamente terá a dimensão de futuro como uma força muito mais intensa, até porque é necessária a própria sobrevivência desse movimento. Isso será sempre um desafio, naquele mesmo sentido mencionado em relação às preocupações do MST com as escolhas morais a serem feitas a cada momento pelos seus integrantes. Assim como foi um desafio para os grupos estudados por Hill, que depois de derrotados, em muitos casos, expressaram a volta do sonho à meia-luz do cotidiano. Bom, gente, hoje a gente então leu aí um pouco sobre essas perspectivas socialistas dentro da pedagogia do movimento sem terra, muito focado na historiografia marxista, né, do Christopher Hill, do Thompson e do Hobsbawm. O que a Roseli estava lendo no momento, provavelmente o que ela estava trabalhando ali no momento. Bem interessante. Alfredo Bose também falando sobre cultura, né? Mas eu acho que aqui tem um elemento muito, muito importante, que ele já foi falado, né, pela própria autora, que são esses princípios. Que esses princípios, eles marcam coisas e elementos muito importantes dentro do que está colocado ali. E esses princípios ajudam a gente a entender que o próprio MST ele não é uma coisa estática, uma coisa única, uma coisa parada, e que ele tem a dimensão de muita coisa que está à volta, assim como a gente tem que ter essa dimensão. E ter essa dimensão é fazer esses caminhos pela história, pela memória, pela construção de uma nova cultura, no sentido, sim, de valores, mas no sentido de uma nova produção, de uma nova forma de olhar para o mercado, de uma nova forma de olhar para como a gente faz nossas trocas, né? Pensar, questionar o dinheiro, questionar as cidades, começar a questionar tudo isso. E aqui é um pouco dessa pedagogia que se apresenta, né? Eu tô, enfim, boquiaberto de estar relendo essa parte. Eu achei ela fundamental. Bom, a gente se vê então no próximo episódio, né? Um grande beijo. Até mais. E tchau!